Fala pessoal, eu sou o professor Anderson e você está conectado no canal Destrava Língua. Pessoal, antes da gente começar o nosso vídeo, o nosso tema de hoje, eu quero lembrar você ainda que não assistiu o videoclipe da classe de palavras. É um rap super bacana que a gente fez para você aprender, decorar todas as classes de palavras, tá? Então o que você vai fazer? Você vai assistir o vídeo, tá bom? A gente vai deixar o link aqui, você pode acessar a nossa página no YouTube, assistir o vídeo, aprender de cor e salteado aquela letra, que não tá difícil, gravar um videoclipe pra gente e enviar. O melhor videoclipe, o videoclipe mais criativo, vai ganhar um super brinde de Destrava Língua, um super prêmio, na verdade, tá? Então corre lá, acessa, assiste, vê de novo, aprende a música, grava seu vídeo e manda pra gente, beleza? Então vamos começar o nosso vídeo? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de língua portuguesa. Solta a vinheta. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre funções da linguagem. Por que é importante a gente estar falando sobre funções da linguagem no nosso vídeo, pessoal? As funções da linguagem é um tema que cai na maior parte das provas de concurso público e não seria diferente também no Enem. Lá no Enem tem uma competência, né, nas competências da linguagem, códigos e suas tecnologias, a competência 6, na habilidade 19, fala especificamente, cara, é difícil falar, tem que destravar a língua. Bom, fala de maneira específica sobre as funções da linguagem, tá? Então pede para que o candidato ele saiba identificar cada função de linguagem em variados textos, tá? Em múltiplos textos que existem em língua portuguesa, o candidato precisa saber identificar qual é a função da linguagem dentro daquele texto, tá bom? E a gente vai estudar, vai entender um pouquinho das 6 principais ou as 6 funções que existem da linguagem, tá bom? Então vamos lá. Primeira função da linguagem é a função referencial. Pessoal, toda vez que a gente está exercendo a comunicação, exercendo a linguagem, seja ela em qual viés for, seja a linguagem falada, a linguagem escrita, a gente tem que entender que isso é um processo de interação, tá? E aí, cada momento em que eu utilizo, ou cada forma como eu utilizo essa linguagem, ela requer um objetivo distinto. E na função referencial, o principal objetivo dela é falar de maneira clara, objetiva, ou seja, é informar. O objetivo da função referencial nada mais é do que informar. Ou seja, para isso, então, eu não vou utilizar ambiguidades, eu não vou utilizar figuras de linguagem, como metáforas e por aí vai, tá? Eu vou ser claro, objetivo e direto. Essa linguagem é super simples, né? A gente observa isso, por exemplo, numa palestra, numa aula, eu posso utilizá-la também num jornal, né? Uma notícia. O texto jornalístico em si, como, né, de maneira geral, ele trata da linguagem na função referencial, tá? Então observe todos os textos produzidos, né, de jornais, de notícias, eles vão ter uma clareza, uma precisão de informação, tá? Essa é a função referencial. Boa noite. Está começando o Jornal Destrava Nacional. Cresce o índice de assaltos a idosos no Brasil. Cerca de 2 senhoras são assaltadas por minuto, segundo os dados estatísticos do Ministério da Justiça. Vamos falar agora com o nosso correspondente Anderson Chapelin, que acabou de flagrar um assalto a uma idosa. É com você, Anderson. A segunda função da linguagem, ela é chamada de função fática. O que é a função fática? A função fática, ela tem o objetivo de verificar se a comunicação ela está acontecendo de maneira contínua, se realmente ambos os interlocutores, né, tanto o receptor ou o emissor da mensagem, se está havendo de fato uma comunicação eficaz, se está havendo fluidez de sentido. Como assim? O que é isso? Algumas expressões como alô, oi, são expressões típicas desse tipo de texto, tá? A todo momento a gente está na função fática conferindo se de fato a comunicação ela ainda acontece de maneira clara e objetiva, tá? Se ambos estão entendendo dentro do discurso, dentro da interação da comunicação. Boa noite, Anderson. Oi, Anderson Boni. Boa noite. Boa noite, Anderson. Boa noite. Boa noite, Anderson. Anderson, onde você está? Boa noite, Parece Anderson. Que estamos tendo algum probleminha. Agora sim, Anderson. Boa noite. Rio.
Sim, Anderson, mas você me ouve? Conte para os telespectadores como aconteceu este flagrante. Alô, oi, você me ouve? Parece que estamos com algum problema técnico. Vamos lá. Anderson? Você me ouve agora, Anderson? Anderson Bonner? A terceira função da linguagem é a função emotiva. O que é isso, pessoal? Expressa, de fato, o que o emissor da mensagem está sentindo. Aí agora sim cabe uma linguagem mais pessoal, né? Geralmente em primeira pessoa, uma figura de linguagem é bem proposital nesse caso aí. A terceira função da linguagem, a função emotiva, ela tem como exemplo utilizar sinais de pontuação, como exclamação, né? As reticências também, né? Os 3 pontinhos ali ajudam a exprimir ou a expressar algum sentimento do emissor da mensagem. Tranquilo? Então, Anderson Bonner, nós estamos aqui com a dona Cleide. Ela acabou de sofrer um assalto relâmpago. Nós temos imagens que vamos passar para vocês agora. A dona Cleide é uma senhora que deve estar muito abalada por essa violência. Dona Cleide, conte-nos para nós. O que foi que aconteceu? Boa noite, não. Boa tarde. São 5 horas da tarde. Boa tarde para você, meu telespectador. Obrigado por você estar nos assistindo. Boa tarde para você também, dona de casa. Boa tarde, meu senhor, que está retornando do seu trabalho. Oh, boa tarde aos estudantes e a você também, meu afável e adorável repórter. Então, dona Cleide, conte-nos. Você não está abalada? Estou na perfeita e santa paz, diferente daquele assaltante, hein? Sim, telespectadores, imagens que veremos agora, imagens chocantes. Nosso cinegrafista amador, ele gravou cenas fortes. Tire as crianças da sala e assista. E a quarta função é chamada de função conativa ou apelativa, tá, gente? Nessa função, a gente tem como principal objetivo o receptor da mensagem, ou seja, quem está ouvindo a mensagem. Nesse tipo de função, o principal também objetivo é tentar convencer, persuadir o receptor da mensagem a fazer alguma coisa. Gente, qual tipo, né, qual exemplo de linguagem a gente observa essa função? Propaganda, né? As mídias de maneira geral, o marketing de maneira geral, eles sempre utilizam da função apelativa, né, para poder convencer o seu telespectador ou o seu cliente, né, a consumir, a comprar tal produto, tá? Normalmente os verbos são no modo imperativo, né? Compre, faça, veja, ande, pare, né? Todos esses verbos aí são verbos de ordem, tá? Te convencendo, te manipulando a adquirir um produto, tá? Essa é a linguagem conativa ou apelativa. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do ômega 3. É com você, Iracema. É isso mesmo, Anderson Bonner. Eu vim aqui para falar do ômega 23. O ômega 23 é um medicamento que vai revigorizar a sua vida. Não deixe de adquirir hoje o seu ômega 3. Compre agora e você leve outro frasco grátis. É com
E a quinta função é a função poética. Essa daí é bacana, tá? Quando eu utilizo o texto para falar de maneira bela, de maneira poética, de maneira artística, né? Esse tipo de texto utiliza, sim, também, né? Figuras de linguagem, metáforas, né? Geralmente é um campo mais conotativo das palavras, né? A gente utiliza outros sentidos para trabalhar sobre a expressão do sentimento, tá bom? Então a função poética é a função artística do texto. Os textos literários de maneira geral, os poemas, né, as histórias, as prosas, né, para a literatura, elas têm essa função poética. E a sexta função é a função metalinguística. O que vem a ser, professor Anderson, essa tal da função metalinguística? É quando, né, algo diz de si mesmo através de si. Confuso, né? Vem aqui que eu vou te explicar, pessoal. Um exemplo clássico disso é o making-offs de filme, né? Por exemplo, quando o making-off ele é um filme, né, não deixa de ser um filme, explicando como se faz um filme. Ou seja, algo dizendo de si mesmo através de si. Outro exemplo, claro, por exemplo, um poema dizendo como se faz um poema. Ou seja, eu digo, né, as fases, né, ou os elementos que precisa estar dentro de um poema através de um poema, tá bom? Uma receita culinária explicando como se faz uma receita culinária, por exemplo, tá? É meio louco, a gente tem que fazer uma viagenzinha para entender a metalinguagem, mas é de fato isso, tá, gente? É quando eu uso a linguagem para explicar, né, algo de si mesmo através disso. Tá? O canal no qual acontece a mensagem, né? Seja ele através de uma receita, através de um poema, ou através de um filme, ou através de uma aula mesmo, né? Outro exemplo legal que eu pensei aqui agora é eu dando uma aula explicando como dar uma aula, tá bom? Ficou claro, pessoal? Bom, nosso jornal está se encerrando agora. Fique agora com a sua novela favorita. Boa noite. E corta! E aí, Ábido, ficou bom? As cenas ficaram boas? Produção, ajusta aqui. Explica lá pra mim, por favor. Isso. Ok? Certinho? Isso, tchau. Diretor, Tchau. obrigado, boa noite, gente. É isso aí. Bom, o vídeo de hoje foi isso. A gente falou sobre as 6 funções da linguagem. Então, aprenda, se divirta, entenda, não é difícil. A gente vai continuar aqui falando de língua portuguesa de maneira muito mais fácil, tá? Eu havia esquecido de falar lá no começo para você dar o seu like aqui se você gostou do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, ainda não sei por que você não se inscreveu, tá? O momento de estudar é agora. O Enem é lá para o final do ano, para quem vai fazer o Enem. Mas é importante a gente começar a entender todos os processos que envolvem a língua portuguesa a partir de agora. Então se inscreva, curta, compartilhe com a galera, tá? Vamos cada vez mais fazer um barulhão aí para que a gente tenha muito mais conteúdo, possibilidades também para fazer conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E vai! Aí, você foi 5 vezes. Vai! Pula, sai, Mask! Falou, galera! É nóis!